Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, novamente juntos com a graça do Senhor, para termos mais um momento de estudo na palavra do Senhor. Estamos em Lucas, no capítulo 19, e vamos ver se terminamos Lucas hoje, pelo menos o capítulo 19, Lucas 19 hoje. Vamos orar então. Querido Deus, Pai Celestial, obrigada por esse momento, obrigada pelo privilégio que temos de estudar a sua palavra. Oramos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Te agradecemos, te louvamos, te glorificamos. Bendito é o teu santo nome para todo sempre. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ler uma parte muito bonita. É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A partir do versículo 28 do capítulo 19 de Lucas, eu te convido a acompanhar a leitura comigo. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiram encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Então vamos parar aí. Você conseguiu perceber a tensão no texto? O texto vai caminhando para um momento de muita tensão, não é verdade? Começa com um momento muito bonito, que é Jesus subindo nesse jumentinho. Aliás, é interessante que é um jumentinho que ninguém ainda havia montado nele, estava ali esperando, esperando para carregar o mestre. E esse jumentinho não pertencia, teoricamente, a Jesus. Mas ele estava ali. E ele foi disponibilizado para servir Jesus. E é interessante como Jesus tem o conhecimento pleno da história e deixa claro para os discípulos, quando ele passa para eles uma orientação, ele deixa claro para eles como é que vai acontecer.
os próximos passos. Ele diz, vocês vão lá, vocês vão encontrar o jumentinho assim, e se alguém perguntar, vocês digam isso, né? O mestre precisa dele, o Senhor precisa dele. E exatamente como Jesus preveu, aconteceu. Não é verdade? Eles foram e eles fizeram exatamente como Jesus tinha avisado. E aí eles voltam com o jumentinho e eles colocam os mantos sobre o jumentinho para que Jesus montasse. E eles fazem com que Jesus monte esse jumentinho. Ou seja, eles ajudam Jesus a fazer isso. Eles levantam Jesus, colocam Jesus ali. Provavelmente tenha sido isso, né? É que a gente está assim, tentando imaginar. E aí, meus irmãos, Jesus entra na cidade. Eles começam primeiro a fazer essa declaração lindíssima, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aqui a tradução fala bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Algumas traduções falam Hosana, né? Que seria mais ou menos essa tradução, Hosana. Hosana seria bendito é o que vem em nome do Senhor. E existe também uma outra possibilidade de interpretação para esse material, para essa declaração aqui, né? Que é o Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que quando eles declaravam isso, eles também estavam clamando uma manifestação completa do Rei Jesus, no sentido de tomar posse do reinado ali, naquele exato momento. Né? Como se eles estivessem dizendo, salva-nos, ó Deus, nós te pedimos, faz isso agora, que o seu reino se estabeleça agora, que a paz seja estabelecida agora, né? E que tudo aconteça agora. Por quê? Porque havia uma expectativa. Havia uma ideia, um ideário construído no meio judaico, que o rei, o mestre da justiça, ele entraria na cidade num momento específico, num momento de festa. Né? Então, toda vez que eles tinham um ajuntamento para a festa, eles estavam nessa expectativa messiânica, dessa manifestação plena, certo? E eles esperavam que quando o rei se manifestasse, ele tomasse posse do império, no sentido de tirar Roma, tá bom? E entregar a liberdade completa e plena para os judeus. Então, havia uma expectativa nesse sentido, ok? Inclusive, alguns historiadores e teólogos acreditam que um dos motivos de Pedro ter negado Jesus lá na frente é porque ele tinha a expectativa que Jesus tomasse posse do reino. Jesus não tomou posse do reino, então ele fica meio que frustrado, certo? Ele fica frustrado com a entrega martírica que Jesus faz. Né? Alguns pensadores trabalham essa possibilidade, mas isso são cenas para os próximos capítulos que nós vamos ver. Mas é só adiantando aí para você. Fica aí, fica ligadinho que a gente vai continuar estudando, se Deus assim permitir. Mas então Jesus entra na cidade e aí Jesus faz uma declaração, ele faz um lamento. Alguns dizem que é um momento que é o segundo momento que Jesus chora, né? Ele lamenta, ele fica triste. Por que ele fica triste? Sendo que o povo estava cumprimentando, o povo estava ali colocando para Jesus os mantos, pedindo para Jesus entrar, para Jesus passar, dizendo que ele era bem-vindo. Por que Jesus faz esse lamento? Porque eles não reconhecem. Eles não reconhecem. E como se estivesse oculto diante deles. Eles não conseguem perceber que o reino veio e que o reino já estava ali e que o rei desse reino é Jesus de Nazaré. Muito triste isso. É muito triste, mas eles não reconheceram o tempo da sua visitação. E então Jesus faz uma declaração bastante triste, né? Ele diz que eles vão passar por um período de muito sofrimento, de destruição, de sofrimento. E de fato isso vai acontecer. Né? Uma declaração profética muito triste. Eles vão ser cercados, eles vão perder aquilo ali que é para eles um símbolo tão forte da sua identidade enquanto povo, que é o templo. Eles construíram a sua identidade em torno disso. Herodes enfeitou esse templo, né? Arrumou esse templo, deixou esse templo todo ali embelezado.
E eles tinham no templo, no encontro ali no templo, nas liturgias realizadas dentro do templo, eles tinham a estrutura da sua própria identidade, enquanto povo, né? A religião, então, era a base, esse amor que eles tinham pela lei, expresso nos atos de religiosidade, tudo acontecendo ali dentro do templo, era para eles o bojo, o cerne da sua identidade, o construto da sua identidade. Agora, Jesus disse que isso vai ser destruído. Jesus disse que isso não vai ficar mais. É uma profecia pesada, né? Por quê? Porque eles não entenderam. Eles não entenderam que o templo era ele, Jesus de Nazaré. Eles não entenderam que o sábado era ele, Jesus de Nazaré. O sábado no sentido de o descanso pleno. Eles não entenderam o tempo da visitação. É muito triste isso. E aí Jesus vai fazer algo, ele vai entrar nesse templo, um lugar onde ele ia muitas vezes. Então, ele viu novamente uma cena que ele viu várias vezes durante a sua vida, mas agora ele tem uma reação a essa cena. Qual que é a cena? Os cambistas ali na entrada do templo, eles estão lucrando com as coisas que dizem respeito ao sagrado, as coisas que dizem respeito a Deus. Então, ele entra no templo e começa a expulsar os que estavam ali vendendo. E ele vai dizer o quê? A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Fazendo uma referência à declaração de Jeremias, né? Está lá no capítulo 19, no versículo 46. Então, Jesus, ele está muito irado, muito irado. Nós vemos também ali em Isaías 56, 7, a referência que a casa de Deus é um lugar de oração, tem que ser um lugar de oração. Então, Jesus, ele ficou muito irado com a postura deles, né? Porque eles não respeitaram o sagrado, eles estavam lucrando, fazendo comércio com as coisas que eram para ser oferecidas a Deus. E isso é para mexer com a gente agora, né? Nós vimos nos últimos capítulos como que Jesus tratou a questão do dinheiro, como ele vai falando sobre essa questão do lucro, né? Do abuso do poder, do uso das riquezas. Ele vai trabalhando essa questão. Lá de trás a gente já viu quando o jovem rico pergunta, depois com Zaqueu, o tema do dinheiro tá ali, né? Tá aí nesse bojo. E agora Jesus vem e entra no templo e fala claramente, né? Ele fala para aquele povo que comercializa e que vende e que usa o sagrado como um objeto de lucro. E ele condena essa prática. E ele condena de uma forma, meus irmãos, assim, muito, muito ilustrativa, né? Nós temos esse texto lá em Mateus, nós também temos em Marcos, em Mateus 21 e em Marcos 11. Jesus, ele vai expulsar, ele vai abalar aquela estabilidade ali, ele vai destruir aquele momento, né? Ele chega, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra aqui, bagunçando aquilo ali, tirando eles daquela estrutura de conforto e de comodidade na sua prática que Jesus condena, certo? Ele os expulsa, ele destrói, derruba e as mesas, né? Então eles ficam muito injuriados com Jesus. E eles estão procurando um jeito de matá-lo. Então nós terminamos o capítulo 19 nessa tensão. Por quê? Porque eles querem matar Jesus, porque Jesus está mexendo com a estrutura deles, com o status quo, com o jeito de viver. Jesus está mexendo com essa parte aí que é para eles muito, muito importante, que é o poder, o controle, né? E Jesus está condenando as práticas deles. E aí eles ficam irritados com Jesus. E eles falam que querem matá-lo. Eles procuram. Agora eles são ardilosos. Eles estão ali tentando encontrar um jeito para matar Jesus. Mas eles têm uma dificuldade para fazer isso. Por quê? O versículo 48 diz: não conseguiam encontrar uma forma para fazer isso. Por quê? Porque o povo estava fascinado com as suas palavras. Você percebe, o próprio povo quer isso, o povo quer essa libertação, o povo quer alguém que fale a verdade, o povo quer alguém que
quebre a estrutura da corrupção, do abuso do poder, do uso do sagrado para enriquecimento, para o comércio, né? Do uso daquilo que era para ser para Deus, para encher os bolsos das pessoas de uma forma ilícita, certo? Então, o povo quer que isso acabe. O povo quer que isso acabe. Porque o povo está sendo vítima. Você imagina, as pessoas querem oferecer um culto a Deus, elas chegam ali e elas têm que passar por aquela estrutura de comprar e deixar ali quantidades enormes de dinheiro para poder ter acesso à presença de Deus ou de alguma forma cultuar a Deus, sendo que Jesus estava lhe ensinando gratuitamente, curando gratuitamente, multiplicando o pão gratuitamente. Então eles estão fascinados com Jesus. Jesus está abalando o sistema, porque Jesus age de uma forma, a sua prática condena a prática dos escribas, dos fariseus, dos publicanos, dos herodianos, de todos aqueles grupos religiosos que representavam o bojo, a nata do judaísmo naquele primeiro século, onde Jesus está. Então, irmãos, eles estão irritados com Jesus. Aqueles que detêm o poder na mão estão irritados com Jesus e querem matá-lo. Mas o povo está como que fascinado com as suas palavras. Porque ele tinha autoridade. Ele tinha vida. Ele tinha uma ação que mostrava quem ele era. Não apenas tinha, como tem, porque ele vive pelos séculos dos séculos. E tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Nós sabemos disso, não é verdade? Sabemos que ele está vivo, que ele venceu a morte e que um dia ele voltará. Mas dentro desse contexto aqui, enquanto homem, agora eles querem matá-lo. Você percebe a tensão? O capítulo 19, então, termina com essa tensão no ar. E nós vamos para o capítulo 20 na semana que vem, se Deus quiser, pensando. E agora? Né? Como é que vai ser? Eu sei que você provavelmente já sabe, porque você já deve ter lido alguma vez o Evangelho todo. Se não, você já pode adiantar lendo o capítulo 20 essa semana, se você quiser. Mas o meu convite para você também, e é um convite também para mim mesma, é para pensarmos. Pensarmos a nossa prática, pensarmos a forma como nós lidamos com as coisas relacionadas a Deus. Estamos lucrando? Estamos fazendo comércio? Estamos aproveitando para enriquecer, encher o bolso, ficar famoso? Ou estamos usando o método de Jesus, que é de graça recebeis, de graça dai? Estamos servindo? Estamos amando as pessoas, caminhando a segunda milha, oferecendo o pão para cada um? O pão do céu, que é a verdadeira comida? A água da vida, que é a verdadeira bebida? Estamos vendendo isso ou estamos oferecendo gratuitamente? É para pensar isso aí. Vamos pensar essa semana? Vamos deixar Jesus falar conosco? E se de alguma forma você percebe que você está fazendo alguma coisa que não glorifica o nome de Deus com aquilo que Ele te deu, com os dons e talentos que Ele te deu, se arrependa. Se arrependa. E muda o jeito de viver. Porque o Senhor Jesus quer que nós nos aproximemos mais e mais dele e nos tornemos a cada dia mais parecidos com ele. Um beijo no seu coração. Que você viva uma semana maravilhosa, cheia da graça, do favor, do amor do Senhor Jesus sobre você. E também cheia de uma prática abundante de favor, bondade, misericórdia para com todos aqueles que o Senhor Jesus permitir que você tenha contato. Viva a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus.